Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 15 de setembro de 2022, uma quinta-feira. Os versículos, a oração e o texto cabem bem para o momento em que estamos vivendo. Os versículos e a oração falam nos dois assuntos. Os versículos falam sobre palavras, o cuidado com as palavras para não ser injusto no que fala, dizer inverdades no que fala, ser precipitado ou rancoroso no que fala, mas ter responsabilidade no que fala e ser amoroso no que fala. E o texto, o primeiro que eu leio, que hoje vai ser da segunda carta aos Coríntios, fala da ação de justiça social. O apóstolo Paulo foi criador das coletas em dinheiro, das ofertas na igreja, como se diz, para os pobres, mas não para dar uma esmola, para ajudar de verdade. A responsabilidade social da ação cristã. E isso não precisa ser só para fora. A responsabilidade social é igual à responsabilidade das palavras. Tem que ser amorosa. Nós temos uma responsabilidade na sociedade. Muito bem, vamos lá. Primeiro versículo. Vem do livro dos Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. E o segundo versículo vem da carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. E a oração vem da comunidade dos irmãos morávios. São comunidades bastante piedosas, se diz assim. Elas também seguem uma teologia chamada piedosa, de muita dedicação diária à leitura e à piedade e à caridade, que criaram essa tradição de 200, 300 anos, que é essa tradição das senhas diárias. E a oração diz o seguinte: eu agradeço o Senhor pelas boas palavras que ouço, por todas as boas palavras que encontro, pelo milagre da nossa fala. Peço-te por coragem para ser verdadeiro. Ajuda-me a falar sem provocar estragos, dá que eu silencie onde for necessário. Muito sábia essa oração. E o texto, então, da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 10 a 17. 2 Coríntios 8, 10 a 17. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto.
Então, a comunidade de Corinto tinha um projeto que já estava há um ano em andamento. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis a termo, segundo as vossas posses. É para tocar adiante o projeto conforme conseguir caminhar, e envolve as posses, porque é um projeto de ajuda aos pobres. Porque, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que eles não têm. Porque não... Vocês façam, porque isso será aceito. Nós não vamos medir pelo que vocês não têm em posses para garantir esta obra social. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, para que todos estejam bem, suprindo a vossa abundância no presente e falta daqueles que, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, para que todos se ajudem. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Mas, graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude, por amor de vós, porque atendeu ao vosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Inclusive o Tito, que gosta desse aqui, se dá bem nesse assunto, que é bom nesse negócio de projeto social, foi lá ajudar vocês. Que belo isso, né? Na igreja luterana, em outras também tem, a oferta do culto, ou a coleta também, como se diz, coleta de contribuição, de ajuda financeira para um projeto de ajuda a pobres. A igreja que não tem isso é um problema, né? É um problema. Pode ser outro modelo também, não precisa ser coleta no culto, com um saquinho, um caixinha, pode ser uma contribuição no final do culto, eu quero dar o dinheiro para creche, para a associação de bairro, para o serviço de alimentação popular. Também quando a gente paga impostos, tem dinheiro que pelo menos deveria ir para essas coisas, né? Esse deveria ser um dos serviços que os governos praticam. Deveria. Tem outros mais preocupados em dar dinheiro para outros interesses escusos, que não ajudem em nada a sociedade e os pobres e as pobres. Mas, então, é também preocupação da igreja o cuidado para que não haja na sociedade ninguém que tenha menos que necessário, enquanto outros têm sobrando. É preocupação do amor de Deus. E deve ser preocupação da igreja, que realmente pretende seguir Jesus Cristo, que haja, no mínimo, a busca da justiça social, da igualdade social, e que não haja
pessoas que tenham menos do que necessário, enquanto outros têm muito, muito mais. E essa é uma característica do Brasil, a desigualdade social. E o que nós cristãos estamos fazendo? Eu sei que tem gente trabalhando pela justiça social e a igualdade social. Mas também sei que há setores da igreja que, em vez de tentarem corrigir a desigualdade social, puxam o saco dos que exploram pelo salário mal pago e ficam riquíssimos. Tem gente na igreja que puxa o saco deles e depois esses caras dão uma merreca por uma creche e tiram fotografia com o prefeito e o pastor ou o padre, um desses puxa-saco, está ao lado. E depois vai tomar uísque na beira da piscina desse explorador que paga um salário, que paga o mínimo que ele puder pagar para o seu empregado, enquanto não sabe nem como gastar seu dinheiro. Não é verdade? Não é verdade isso. Eu estou falando alguma inverdade. Não é nada pessoal contra o rico. É só a verdade. O segundo texto lá já fala dos filhos de Jeroboão, os filhos do rei Salomão de Israel, uns baita de um sacana. O Roboão ficou rico, 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 e o Jeroboão, que queria o trono também, fez guerra contra ele o tempo inteiro, e aí tinha guerra com outros países, e o Jeroboão nunca teve paz como rei de Israel, porque ele também não queria. Embora ele acabou levando umas boas lascadas, porque outros reis mais ricos e poderosos que ele dominaram Israel o tempo inteiro. Ele só virou um puxa-saco deles. E assim manteve um poderzinho e uma riqueza lá para ele. Que isso está na Bíblia. Claro que não é uma ata, mas transparece o quanto a fé cristã está de pé no chão. Tá? A política está em tudo, inclusive na religião. E por isso ela deve ser, a igreja, a religião deve ser amorosa, para não cair nas histórias políticas dos gananciosos, dos manipuladores, dos exploradores. Entenderam? A igreja tem que ser inteligente para fazer a política certa, correta, em direção à justiça amorosa de Deus. Um bom dia.